Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores. No programa de hoje vamos conversar com o Padre Ricardo Tavares, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral da Cultura, que promoveu na passada sexta-feira o segundo encontro com o tema Ecologia Integrada. Mas antes disso, vamos à atualidade da Diocese de Angra. Termina este domingo o Shalom 42 de São Miguel. O encontro organizado pelo Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil destina-se a jovens rapazes e arrancou na passada sexta-feira com um número de participantes que fica sempre aquém do número de interessados. Sim, são 35, uma vez que também não podemos levar mais do que 35, e já é um número um bocadinho elevado, uma vez que o espaço onde vamos realizar o Shalom, que está no Centro Missionário de Coração de Jesus, dos Dinianos, não tem capacidade para levar mais jovens. Portanto, nós estamos a levar o número máximo que é possível, e já com algum esforço também, de jovens. Portanto, a capacidade máxima já foi atingida. Para além dos 35 jovens que vão viver o Shalom pela primeira vez, temos uma equipa de 8 responsáveis, portanto, 8 jovens coordenadores, que irão acompanhar os trabalhos do Shalom, e depois temos uma equipa de cozinha composta por 12 jovens, portanto, a equipa de coordenadores orientada por mim, como diretor espiritual do Shalom, e a equipa da cozinha será orientada pelo Departamento de Espiritualidade da Pastoral Juvenil, que também está presente no Shalom. O padre Norberto Brum, orientador do encontro e diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil, garante que os jovens em lista de espera para o Shalom contrariam fortemente o lugar comum de se afirmar que os mais novos estão afastados da Igreja. É importante, se calhar, dizermos que nós temos quase que uma lista de espera, vamos dizer assim, para o Shalom. É atribuído um número, dependendo do espaço onde vamos realizar, levamos mais ou menos, ainda no Shalom 40, no Shalom 41, nós levamos 45 jovens, levamos mais 10. E ainda ficaram alguns de fora que não conseguiram espaço. No entanto, quando se realiza um Shalom a seguir, portanto, os primeiros que entram são estes que não conseguiram participar no último. E depois há uma série de jovens que vão pedir. E se nós tivéssemos a oportunidade de uma participação maior, nós teríamos mais jovens. Posso dizer-vos que aqui em São Miguel nós não temos tido dificuldade nenhuma a nível do Shalom. Até se fizéssemos Shalom todos os meses, uma vez por mês, nós teríamos sempre jovens. E isso tem sido revelador, porque é uma busca enorme do Shalom. Mas não é só pelo retiro, é pela espiritualidade, é pela dinâmica que se cria. O Shalom é um retiro, uma vivência espiritual profunda e séria, destinada a jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, sendo este vivido apenas uma vez. O número 42 termina neste domingo à noite. A festa de Nossa Senhora de Lourdes vai acontecer nas Lajes do Pico na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro. Uma festa assinalada habitualmente em agosto, mas que este ano vai associar-se ao encontro de reitores na Ouvidoria do Pico. A festa de Nossa Senhora de Lourdes aqui nas Lajes do Pico acontece sempre no último domingo de agosto. No entanto, no dia 11 de fevereiro, que é o dia próprio litúrgico de Nossa Senhora de Lourdes. E normalmente celebramos uma Eucaristia, mais solene nesse dia também, que é o dia próprio da Senhora de Lourdes. Este ano a celebração reveste assim de uma solenidade maior, porque acontece aqui no Pico o encontro dos reitores dos santuários diocesanos, também vai coincidir com a exposição das capas do Senhor Santo Cristo e referências ao culto do Senhor Santo Cristo aqui na Ilha do Pico, e por isso a celebração aqui no dia 11 de fevereiro, nas Lajes, começa com a Eucaristia, presidida pelo Bispo Dom João Labrador, da Igreja Matriz, com a presença dos reitores dos santuários, do clero da ilha e das pessoas que queiram participar, vai ser animada pelo grupo coral da paróquia. E depois, mais tarde, no Museu dos Boliers, há a abertura da exposição com uma conferência do cônego Adriano Borges.
Ecce Homo, a devoção de um povo, é o título da mostra que, depois da Ilha Terceira, visita agora a Ilha Montanha, como adianta o padre João das Neves, vigário episcopal do Ocidente e pároco nas Lajes do Pico. Isto tudo começou com uma pequena conversa que eu tive com o Sr. Diretor do Museu aqui do Pico, sabendo da exposição na Ilha Terceira, por iniciativa do Cabi da Sadangra e que se realizou no seminário. Eu perguntei-lhe uma exposição referente ao culto do Santo Cristo na Terceira, será que era possível que ela viesse aqui ao Pico e o museu acolher? Ele foi logo receptivo e com muita receptividade a essa ideia. Eu então falei com o Padre Marco Martim, que é reitor do Santuário do Sr. Bom Jesus, e disse que ia ser uma ligação com os santuários diocesanos, do Santo Cristo e do Bom Jesus. O Padre Marco Martim falou com o reitor do Santuário do Sr. Santo Cristo, o Padre Adriano, e depois entrou em contato também com o diretor aqui do Museu do Pico, o Dr. Manuel Francisco Costa, que já tinha manifestado esse desejo, depois então ficou aberta a essa situação e acho que ficou até bastante emocionado quando as capas já chegaram ao museu para serem expostas e a partir do dia 11. Espera-se que a próxima paragem da mostra seja a ouvidoria do Faial. Ecce Homo vai ter lugar no Museu dos Baleeiros a partir desta terça-feira, com a inauguração marcada pelas 21 horas, com uma conferência sobre o culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, proferida pelo reitor cônego Adriano Borges. A exposição Ecce Homo poderá ser visitada até ao domingo de Páscoa. Depois do primeiro encontro de reitores dos santuários da Diocese de Angra, em maio na ilha de São Miguel, e por âmbito das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a ouvidoria do Pico acolhe o segundo encontro já na próxima semana para reflexão sobre os documentos recentes que o Papa Francisco dedicou aos santuários. Este encontro que é presidido pelo nosso Bispo e que achamos por bem em cada ano, no início de cada ano, reunir-nos para um momento de partilha, um momento de formação, escutarmos a palavra do nosso Bispo e neste encontro em concreto vamos debruçar-nos sobre os últimos 2 documentos que a Santa Sé, através do Papa Francisco, publicou acerca dos santuários, da importância e da vivência dos santuários na vida das nossas comunidades. Padre Marco Martim, o ouvidor do Pico e reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus. Chama-se Passo a Rezar e assinala a 17 de fevereiro o seu 10º aniversário com o lema 10 anos contigo em oração. O aniversário será assinalado com uma semana de oração e com 2 desafios, como adianta o padre Nelson Vieira, assistente diocesano do Apostolado da Oração. Que o Passo a Rezar propõe, que não é uma iniciativa nossa, da nossa diocese, é a nível nacional, para poder marcar os 10 anos deste projeto, o Passo a Rezar, do Apostolado da Oração, rede mundial da oração do Papa. Portanto, antes do dia 17 de fevereiro, tal como diz os cartazes, no site e na app vão disponibilizar uma oração especial de comemoração deste 10º aniversário, propondo a todas as comunidades paroquiais ou aos grupos a que pertencem que possam rezar em conjunto num fim de semana aquela oração que é proposta nesse fecheiro. Uma corrente que também deve incluir os párocos. Uma das propostas que é feita é que peçam ao pároco, que proponham aos seus párocos que usam o ficheiro, que rezem o ficheiro antes de começar a Eucaristia Dominical, também como preparação para a celebração, reunindo assim o grupo, a família, para que todos possam rezar juntos esta oração, marcando esses 10 anos de oração conjunta através das redes sociais e que vai ajudando através daquelas frases, através daqueles slogans, vai ajudando a rezar aos poucos aquilo que nós somos como pessoas, como cristãos, como batizados. As pessoas são convidadas a partilhar o momento nas redes sociais, criando nesse fim de semana um mega evento de oração da comunidade digital do Passo a Rezar, a partir dos grupos que estão a rezar localmente. Tornar a Igreja mais próxima, acolhendo a diferença e a pluralidade e acompanhar os cristãos e dirigentes das paróquias é o objetivo das comunidades de Arrives, Covoada e Relva, que querem apostar numa nova metodologia,
o coaching espiritual. Goretti Freitas é uma das mentoras do projeto que pretende reaproximar os líderes dos grupos paroquiais da Igreja. O que nós temos verificado é que são aquelas pessoas mais próximas da Igreja, ou seja, os próprios responsáveis dos movimentos religiosos, que estão desmotivados e por isso também não conseguem cativar a restante comunidade. Quando nós vemos essa situação, o que é que verificamos? Realmente não há coerência cristã. Se nós, Igreja, devíamos transmitir esperança, alegria, em estarmos ali próximos, como é que podemos chamar os que até não estão muito próximos a estarem connosco? E é neste contexto que surge o coaching. Através do conhecimento dos valores morais desses nossos dirigentes, e quando eu falo dos dirigentes é porque tencionamos começar por eles, através de identificação desses valores, daquilo que são as crenças deles, tentar traçar um plano ou uma meta por forma a ver como é que eles podem aumentar ou encontrar em Deus aquela felicidade ou aquela alegria que depois vai fazer com que eles mudem a sua atitude perante a vida e depois, através do exemplo, conseguir chegar às populações, quer através dos catequizandos, dos elementos dos grupos jovens e até mesmo das outras camadas dos coralistas, etc. Começar pelos dirigentes para evangelizar os mais distantes. É a proposta das comunidades de Arrifes, Covoada e Relva para a caminhada sinodal. A proposta, também assinada pelos párocos David Barcelos e Bruno Espínola, também sugerem uma nova linguagem, uma mudança de mentalidades, a eliminação de preconceitos e uma descomplicação orgânica e burocrática, refere a nota enviada à redação do Igreja Açores. O nosso convidado deste Igreja Açores é o padre Ricardo Tavares, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral da Cultura, que promoveu esta sexta-feira o segundo encontro Econtro, em parceria com a Universidade dos Açores. O primeiro abordou a economia e este abordou a ecologia. Boa tarde, padre Ricardo, obrigada por estar connosco. Foi o moderador deste Econtro, que no fundo foi um encontro, que começou com 5 intervenções. Quem foram os seus convidados e o que é que eles trouxeram ao debate na passada sexta-feira? Boa tarde, obrigado pela oportunidade deste diálogo. Efetivamente, a equipa da Pastoral da Cultura organizou este evento, não apenas eu sou um elemento entre eles, apenas um moderador, e nós já estamos há algum tempo a trabalhar nestes 2 encontros. O que aconteceu sexta-feira passada foi à volta do tema ecologia, embora sempre ligado à economia, e os participantes da mesa foram o professor Avelino Menezes, que é atualmente o secretário regional de Educação e Cultura, que nos falou do fenómeno religioso e do diálogo entre as religiões, o professor António Soares, professor da Universidade dos Açores, da área da ecologia ambiental, a professora Leonor de Sampaio, a professora auxiliar na Universidade na área da cultura e da arte, a professora Amélia Lopes, professora do ensino básico, licenciada em filosofia, que nos falou da ecologia interior, a espiritualidade, e finalmente o professor Fernando Melo, licenciado em educação física, professor do ensino secundário, nos falou do desporto como meio para se autotranscender. Portanto, foi numa primeira fase deste encontro, foram 5 exposições e depois foi aberto o debate. Como é que foi a participação do público? Como é que foi esta interação? O evento foi extremamente curioso, porque cada um levava assim, estudada uma dimensão da ecologia. E curiosamente, dentro da própria mesa, houve ali uma partilha, um crescimento uns com os outros, porque houve uma complementaridade e, curiosamente, os próprios intervenientes foram se apercebendo de que eles podiam ir mais além
com as intervenções dos seus colegas de mesa. E as intervenções do público também foram muito interessantes, porque colocaram questões atuais sobre a ecologia na nossa região e a nível mundial, os problemas éticos que nós estamos a viver e que são a causa comum dos problemas ecológicos e económicos. Qual é o balanço que faz do primeiro e deste segundo encontro? O primeiro encontro foi mais virado para a comunidade académica, alunos e professores da universidade. Foi um evento em que nós sentimos na diversidade de ideologias, de partidos, a diversidade de visões para a economia e com a preocupação comum de que o ser humano não é objeto, não é um produtor e um consumidor, mas é sujeito de economia, é uma pessoa à qual a economia está ao serviço. Tem mais algum destes encontros agendados, já com data marcada? Para este ano pastoral, apenas estes 2 encontros fazem parte da nossa planificação, porque o nosso objetivo é auscultar a sociedade açoriana, os seus especialistas da cultura, das ciências, para nós fazermos esta caminhada sinodal a partir da realidade concreta. Mas também foram encontros evangelizadores, porque a Igreja enriquece, a sociedade enriquece quando partilha as suas perspectivas. Temos todos um objetivo comum, que é a realização da pessoa humana. De que é que nos fala a ecologia integral do Papa Francisco? O Papa coloca no centro de cada pessoa, no coração, a origem do bem e do mal que nós estamos a viver no planeta, nas famílias. Ou seja, existe uma ecologia interior, ou seja, eco significa casa, e a nossa primeira casa é o nosso eu. Logia significa conhecimento. Nós precisamos de nos conhecer, nos aceitar como somos, com as nossas potencialidades e imperfeições, e depois precisamos de uma economia, ou seja, uma gestão da casa interior, no sentido de gerir as nossas energias, os nossos impulsos, dominar e limitar as nossas pulsões humanas. Ou seja, nós, se não conseguirmos conhecer-nos e nos gerirmos, nós não somos capazes de conhecer o meio à nossa volta e de o gerir com equilíbrio. O que é que esta encíclica do Papa Francisco apresenta como desafio à sociedade dos dias de hoje? O Papa Francisco é um Papa muito pragmático. Há quem diga que ele é pouco intelectual, mas ele é um intelectual no verdadeiro sentido da palavra, porque ele faz um perfeito alinhamento entre a palavra e a ação. A própria vida dele, os gestos dele são um exemplo. Ou seja, nós temos que... Não podemos ficar na teoria, nas ideias, nós temos que começar a alinhar pensamento, sentimento, a palavra com a nossa ação, as nossas atitudes. E é preciso começar com pequenos gestos, é preciso começar a fazer, nem que seja imperfeito, mas temos que começar a tentar e arriscar, a entrar em processo. Sabemos que é uma utopia atingir a perfeição, mas é preciso começar já, é preciso entrar em ação e começar com pequenos gestos, a conhecermos-nos, a conhecer as pessoas que nos rodeiam, o mundo à nossa volta, para o poder compreender e amar e respeitar. O Papa quer que recorramos às riquezas culturais dos povos, à arte, a poesia, a vida interior e a espiritualidade. Estamos assim tão afastados delas? Uma das participantes desta mesa falou numa expressão um pouco dramática, que é o silencioso genocídio das crianças. Ou seja, nós estamos
é assustador, porque nós temos que começar outra vez a criar condições para que as crianças e os jovens desenvolvam virtudes, ou seja, hábitos de humanidade. Outro participante na conferência falou de uma forma mais otimista, ou seja, eu acredito que este mundo é melhor do que o antigo, eu não queria viver noutra época, esta é melhor, e acredito que os meus filhos e netos terão um mundo melhor, mas para que isto aconteça, nós temos que criar soluções. Inclusivamente o ecologista ambiental, o professor António, falou-nos que a evolução é adaptarmos-nos às novas realidades, criar soluções. E há uma certa esperança, mas que nos obriga a agir, que é criar projetos práticos para que os mais novos tenham virtudes e quando chega a idade adulta possam ser boas mães, bons pais, bons trabalhadores, bons cidadãos. Quando falamos em administradores da Casa Comum, de que é que estamos a falar? Estamos a falar de todos nós, desde as crianças ao presidente da ONU, ao presidente da NATO, estamos a falar de todos. Nós todos temos a responsabilidade da Casa Comum, que é, segundo o Papa Francisco e segundo a tradição bíblica da Igreja, é totalmente um dom que Deus nos dá para cultivar, não para dominar de uma forma exploratória, mas para cultivar com carinho, porque é propriedade de si mesmo, a natureza existe por si, é um dom que Deus nos dá, estarmos aqui na natureza a viver e o nosso dever é cultivar o mundo para que ele melhore. Curiosamente, um rabino disse há várias centenas de anos ele disse que a criação do ser humano é ainda mais perfeita do que a de Deus, porque Deus fez o trigo, mas nós fazemos o pão, que é mais saboroso. Isto é uma brincadeira, mas diz-nos que Deus colocou o mundo na nossa mão para nós o desenvolvermos no respeito pelas leis que lhe são intrínsecas. O Papa Francisco tem esta necessidade da mensagem ecológica, mas, entretanto, o mundo tem muitas outras vozes que o contrariam, vozes bastante ruidosas, inclusive. Como é que se gera isto, uma vez que o Papa Francisco é muito ouvido, mas, ao mesmo tempo, essas outras vozes ruidosas também são vozes demasiado ouvidas? Como é que, nos dias de hoje, vamos fazer esta gestão? A Tatiana fala de vozes eclesiásticas ou vozes políticas, capitalistas? Nos dois ramos, em todos os ramos. Falo de política porque é a mais óbvia. Vou começar pela Igreja. É um tema que foi bastante tratado no nosso colóquio hoje, foi a própria Igreja precisa de uma ecologia interior. Ou seja, nós precisamos de uma economia interior no sentido de que falta-nos a nós, em cada diocese, na Igreja Universal, falta-nos gerir a diversidade. Nós não sabemos lidar com a diversidade na Igreja, achamos que nós é que temos razão, que o nosso estilo é que é o correto, nós não aceitamos a diferença, temos medo da diferença, temos vergonha ou inveja. Isso faz com que nós vivamos em desunião e haja cisões dentro da Igreja. Já houve muitas e ainda há. E nós, falo da nossa diocese e de todas, nós precisamos de nos conhecer melhor, a beleza da diversidade, porque nós não temos que pensar todos da mesma maneira. E como na natureza existe diversidade de animais, de plantas, nós na Igreja também podemos ter diversidade de sensibilidades e opiniões e correntes teológicas e pastorais, mas é preciso que nós respeitemos essa diferença e a assumamos, porque se não for assim, o mundo olha para nós e diz, nós pregamos
a unidade, o amor, a compreensão, a concórdia, e nós próprios não nos entendemos. Em relação às questões climáticas, ninguém nega que o mundo esteja a ser poluído e devastado. Isso é patente. Talvez o único problema em que não haja consenso são as alterações climáticas. E é evidente que dentro da comunidade científica não existe consenso se as alterações climáticas são uma vaga natural de momentos mais quentes e mais frios, ou se é altamente potenciada pela ação humana. Não existe consenso, mas consenso existe em que nós estamos a poluir o ar com produtos químicos que provocam mal à saúde, que acidificam a natureza. Nós estamos conscientes de que há espécies que estão a desaparecer, de que animais e vegetais estão a desaparecer, e nisso há perfeito consenso, ninguém nega isso. É preciso que as pessoas enfrentem a realidade e mudem de comportamento. Nós, e quando digo nós, digo Igreja, temos tido muitas dificuldades em adaptar-nos ao mundo. Não conseguimos adaptar o ritmo às necessidades atuais do mundo em prol das nossas necessidades. O Evangelho pede-nos que sejamos homens e mulheres dos dias do nosso tempo. Como é que conseguimos acertar o passo com o tempo e com o mundo atual? Na minha opinião, a Igreja, numas coisas, é muito à frente e antecipa. Noutras coisas está, como dizia o Cardeal Martini, 200 anos atrasada. Por exemplo, foi a Igreja Católica que introduziu o desporto na educação. É curioso. E muito mais, a Igreja que criou as escolas e as universidades para as camadas populacionais que não tinham condições financeiras para o fazer. Noutras questões, a Igreja está bastante atrasada. Por exemplo, nós estamos a entrar no mundo, o mundo que estamos a vivenciar agora já não é secularizado. Nós vivemos num mundo pós-cristão, em que as pessoas não têm sequer o mínimo conhecimento do cristianismo, da mensagem evangélica. Há um mundo em que não há razão. A razão deixou de ter sentido. Nós vivemos num mundo de emoções. E eu penso que a Igreja, o nosso modelo de Igreja está completamente desfasado desta realidade. É claro que há muitos membros da Igreja que ainda são da geração anterior, continuam a pensar com as categorias mentais de outras gerações e temos que respeitar o lugar e a linguagem para essas pessoas. Mas o futuro da Igreja, que são as crianças e os jovens, eles pensam de uma forma completamente diferente. É uma geração completamente distinta da nossa, que quase não pensa, faz as coisas através do sentimento. E eu penso que isso não é mau. Nós temos que afinar e adaptar a nossa linguagem à linguagem contemporânea, adaptar os nossos métodos catequéticos, pastorais, porque a emoção, as sensações... É uma aliada da fé. Exatamente. A religiosidade popular é baseada na emoção. Para mim, a emoção é como o vento. Se nós soubermos usá-lo, essa força, nós vamos longe. E a Igreja tem que começar a usar a emoção, não para infantilizar as pessoas, não para individualizar e tornar as pessoas egoístas, mas para usar as emoções para desenvolver a virtude da solidariedade com os outros. Padre Ricardo Tavares, para além destes encontros, que projetos é que o Serviço Diocesano da Pastoral da Cultura tem para este ano pastoral? Para este ano pastoral vamos fazer um balanço de tudo aquilo que ouvimos e vamos apresentar o nosso trabalho ao Conselho Presbiteral. No próximo ano, de acordo com as orientações do Conselho Diocesano da Pastoral, do Conselho Presbiteral da nossa Diocese, vamos então planear. Nós não temos projetos na manga, nós estamos sempre à espera e à escuta do que está-se a passar. Curiosamente, a nossa Diocese está a tratar de um tema, a ecologia, é a única
diocese no país cuja Pastoral da Cultura está ocupada com este tema. E, curiosamente, nós adivinhamos o tema que será tratado nas Jornadas Nacionais da Pastoral da Cultura, que é precisamente ecologia. Ou seja, não é preciso ser gênio, não é preciso inventar, basta estarmos atentos à voz da humanidade que as coisas acontecem por si. Esta deveria ser a pergunta que viria no início desta entrevista, mas ocorreu agora, no meio da nossa conversa. Porque é que sentiu esta necessidade de organizar estes encontros? Foi a equipa da Pastoral da Cultura da Ilha de São Miguel que, a pedido do Sr. Bispo Dom João, que todos os anos nos visita na planificação, nós escutando uns aos outros e trazendo a sensibilidade dos nossos meios familiares e ambientais e de trabalho e de escola, nós achamos que estes dois temas, a economia e a ecologia, estão à flor da pele daquilo que as pessoas estão a viver, problemas económicos, problemas ecológicos, problemas de saúde por causa do ambiente. Padre Ricardo Tavares, obrigada por ter estado connosco neste programa. É sempre uma verdadeira honra recebê-lo aos nossos microfones. Obrigado pelo convite e continuação de bom trabalho. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1